turminha linha, e aí, tudo bem com vocês? Preparados? Vamos aprender mais um pouquinho hoje. E na aula de hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre um artista que é natural de Lituânia e ele chegou a visitar o Brasil, gostou e acabou sendo declarado brasileiro. Bora aprender? Na aula de hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre Lázaro Segal, esse artista que é natural de Lituânia e acabou sendo radicado no Brasil, sendo precursor do expressionismo e era comedido em seus traços, em suas cores e em suas representações. Conhecendo um pouquinho sobre a infância e a adolescência de Lázaro Segal, ele nasceu em Vilna, capital da Lituânia, em 1891 e morreu em 1957. Na época, a capital da república era Lituânia e fazia parte do Império Russo. No dia 21 de julho de 1891, mostrando grande interesse pelo desenho, com 14 anos, ele ingressou na Academia de Desenho de sua cidade. Em 1906, foi para Berlim, Alemanha, estudar na Academia Imperial. Em 1909, Lázaro Segal foi desligado da academia por ter participado da Freire Sensio, uma exposição de artistas descompromissados com a estética oficial. Conquistando o prêmio Max Liberno, em 1910, ele mudou-se para a cidade de Dresden, onde realizou a sua primeira mostra individual, com pinturas que marcadas pelo impressionismo, como na obra Leitura, em 1910. A primeira viagem ao Brasil, ele tinha 20 anos de idade. Ele começou progressivamente a se afastar das influências de Liebman e se aproximar do expressionismo. E em 1912 ele vai buscar novos caminhos. Ele viaja para os Países Baixos e em 1903 ele veio pela primeira vez ao Brasil, onde estavam seus irmãos. Realizou suas primeiras exposições de arte moderna em São Paulo e outra em Campinas, porém sem grande repercussão. Ainda em 1913, Segal retornou para a Alemanha e logo depois que a Alemanha declarou guerra à Rússia em agosto de 1914, os cidadãos russos que viviam em Dresden foram levados para as cidades vizinhas de Meissen como prisioneiros civis de guerra. Já no ano seguinte, Segal pinta Praça do Mercado em Meissen, 1915, ainda no estilo impressionista. Em 1919, de novo em Dresden, constituiu com outros artistas um grupo sensacionalista de Dresden. Desde essa época, a gravura em metal, depois em madeira, assumiu grande importância em sua obra. Nesse mesmo ano, ele publica seu primeiro álbum de litografia, chamado Recordações de Vilna, onde se destaca Viúva e Filhos, de 1919. Depois de realizar exposições em Hagen, Frankfurt e Leipzig, já senhor de sua técnica, ele tenta expressar o emocional e o visual diante da Alemanha vencida, onde encontrou um campo propício ao trágico e rude. É dessa época a família enferma. Em 1923, ele retorna ao Brasil, radicando-se definitivamente em São Paulo, onde em 1924 ele realizou sua mostra individual e realizou a decoração do pavilhão de arte moderna. Nessa época, deu início às pinturas temáticas brasileiras como Mulatas, Favelas e Bananeira. É dessa época também a famosa obra Morro Vermelho. Em 1929, ele começou a esculpir em madeira, pedra e gesso, as mesmas figuras sofridas já eternizadas em suas pinturas, desenhos e gravura. E em 1932, ele realizou uma exposição em Paris, onde fundou com outros artistas a Sociedade Pro Arte Moderna.
Em 1935, deu início a duas de suas séries mais importantes, as interpretações da natureza de Campos do Jordão e os retratos de Lucy. E em 1936, sua habilidade de retratar cenas dramáticas atingiu o ápice com telas de grandes proporções, como nas telas Campos de Concentração e Navio de Emigrante, de 1941, que lhe garantiu um lugar entre os principais pintores expressionistas. Já em 1944, ele deu início a uma série denominada Erradias, cuja temática são as prostitutas. Nesse mesmo ano, ele inicia uma nova fase chamada As Florestas, que foi interrompida pela sua morte. Em 1957, ele realizou-se em Paris o monumental Exposição Chagall, no Museu de Arte Moderna, com 61 quadros, 22 esculturas de bronze, 200 desenhos, aquarelas e gravuras. O mais importante conjunto de sua obra está no Museu Lazar Chagall, sua antiga residência e ateliê, localizada na Vila Mariana, em São Paulo. Lazar Chagall, ele faleceu no dia 2 de agosto de 1957. Aí eu coloquei aqui 10 curiosidades sobre Lazar Chagall, para a gente saber um pouquinho mais sobre algumas coisas que muitas das vezes na biografia não consta. Então eu trouxe aqui para vocês 10 curiosidades. Bom, a primeira, Lazar Chagall era o sexto de 8 filhos do casal Esther Godes Gleiser Chagall e Abel Chagall. Nasceu em meio à comunidade judaica de Vilna, capital da Lituânia, em 21 de julho de 1891. Naquela época, a cidade estava sob o domínio da Rússia czarista. A segunda curiosidade é que o pai, Abel, era escriba da Torá, os livros do Antigo Testamento, cujo manuscrito é um pergaminho e lido em cerimônias religiosas nas sinagogas. Terceira curiosidade, aos 15 anos foi para a Alemanha e por lá ele ficou 4 anos. Estudou em Berlim e Dresden, onde frequentou a Academia de Belas Artes e teve o seu primeiro ateliê. Em 1912, ele já tinha 21 anos e Lazar Chagall ele viaja para o Brasil, onde já residiam 3 de seus irmãos, Oscar, Jacó e Lupa. Veio de navio no fim daquele ano, saindo pelo porto de Hamburgo, na Alemanha. A quinta curiosidade, no ano seguinte, em março, Lazar Chagall ganhou uma exposição individual em um salão alugado no centro de São Paulo, na Rua São Bento. Nos trabalhos apresentados ali, já era possível notar o início do seu estilo influenciado pelo impressionismo. A sexta curiosidade, que em maio de 1913, deu aulas de desenho à jovem Jenny Kleib, futura escritora e tradutora, com quem iria se casar 12 anos mais tarde, em junho de 1925. Sétima curiosidade. No final do ano, o lituano voltou à Espanha, deixou várias obras suas aqui no Brasil, entre elas o autorretrato de 1911, com o político e mecenas Freitas Vale. Em Paris, ele fez longas visitas ao Museu do Louvre, em Paris, onde ficou por 3 semanas. Foi para a Alemanha e lá conheceu Margaret Quack, com quem se casou assim que a Primeira Guerra teve fim em 1918. Oitava curiosidade. Depois de uma temporada em Berlim, Lazar Chagall e Margaret voltam ao Brasil. Um ano depois, em 1924, ele separa-se de Margaret. E em junho de 1925, ele vai se casar com a sua antiga aluna, Jenny Kleib. O casal passa a lua de mel no Rio de Janeiro e em dezembro, Chagall e Jenny viajam para a Europa. Com ela, tem 2 filhos, Maurício, nascido em Berlim, em 1926, e Oscar, nascido em Paris, em 1930. Nona curiosidade. Em 1927, Lazar Chagall é naturalizado brasileiro.
E a 10ª e última curiosidade é que ele se torna sogro da atriz Beatriz Segal, que se casou com Maurice Kleber Segal em 1954, e da galerista Raquel Arnold, que foi casada com Oscar Kleber Segal, seu primeiro namorado. Algumas obras de Segal: Navio de Emigrantes, Natureza Morta, Bananal, Perfil de Zumira, Retrato de Lucy, Menino Lagartixa, Autorretrato, Orquestra, Duas Amigas. É lógico que ele tem várias obras, como eu citei no início do vídeo, tem muitas e muitas obras. Aqui é só algumas delas. E vamos ficar com mais outras obras do artista. Deus abençoe e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.